Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse então a seus discípulos: Em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A estas palavras, seus discípulos pasmados perguntaram: Quem poderá salvar-se então? Jesus olhou para eles e disse: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro então, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Respondeu Jesus: Em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado ao trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentado em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Muito dos primeiros serão os últimos, e muito dos últimos serão os primeiros. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, neste Evangelho narrado por Mateus, Jesus, ele mostra os obstáculos da missão. Aqui ao jovem rico, Jesus manifesta aqui uma dificuldade que pode tirar aquele que quer seguir, que quer ser um discípulo de Jesus Cristo, aquele que quer verdadeiramente ser um missionário, anunciar o Evangelho a toda criatura. Ou seja, aquele que quer contribuir, que quer participar do projeto do nosso Senhor Jesus Cristo, elaborado há muito tempo, elaborado desde toda a eternidade para a minha e a sua salvação. Aquele que adere ao projeto de Cristo, aquele que adere ao seguimento de Cristo, Jesus apresenta aqui as dificuldades, a riqueza, o apego. Jesus não está aqui se referindo, meus amados irmãos, ao fato de não podermos possuir algum bem material. Não, nós temos que possuir, precisamos. Enquanto estivermos peregrinando nessa terra, nós precisamos, é claro, do nosso sustento, nós precisamos de um emprego, nós precisamos verdadeiramente de uma estabilidade econômica, etc. Precisamos, porque somos matéria, e essa matéria também, a nossa natureza humana, o nosso corpo necessita do sustento. Então nós temos que, enquanto estivermos aqui, estamos precisando, né, de possuir os bens, aquilo que nos traz a dignidade, aquilo que nos dá a dignidade humana, né? Precisamos sim, mas isso pode ser um obstáculo, isso pode nos dispersar, pode fazer-nos esquecer, colocar Deus em segundo plano. Os nossos projetos, às vezes, de vida terrena, pode estar em primeiro lugar. E quando pensarmos que não, estamos distante de Deus. Quando pensarmos que não, estamos afastados de Deus.
E todos nós sabemos quais são as consequências de uma vez estivermos afastados assim de Deus. As consequências são justamente nós não sabermos ver a manifestação, perceber os sinais de Deus aqui na terra, perceber os sinais do nosso Senhor aqui na terra, que Ele fala. O Senhor fala através de fatos. E quantas pessoas, hoje nós, muitas vezes, eu, você, nós podemos estar estamos, é claro, dentro do mesmo contexto, podemos estar dispersos, né, ao ponto de não sabermos a manifestação de Deus no dia a dia. Deus falando através dos fatos, algo de bom ou de ruim que acontece na nossa vida, não enxergamos, muitas vezes, não enxergamos como que um sinal de Deus para a nossa vida. Que Deus, de todo mal, Ele pode tirar um bem. Então, só aqueles que estão unidos a Cristo, aqueles que estão caminhando no caminho de Deus, aqueles que está ali purificando tudo que tem, conduzindo-os para Deus, sabendo que tudo que nós temos é passageiro, que não é a essência da nossa vida, são fatores secundários. Aquele que vive unido a Cristo, que tudo que possui, claro, sabendo que o sentido da nossa vida é a eternidade, é a nossa vida em Deus. Estes conseguem distinguir, conseguem ter o sinal, consegue enxergar, consegue perceber o sinal de Deus através daquela experiência maldosa que pode acontecer na nossa vida. Aquela experiência má. Podemos perceber o sinal de Deus na nossa vida. Podemos perceber a manifestação de Deus na nossa vida, nas cruzes da nossa vida e também nos momentos bons da nossa vida. Então Jesus apresenta este obstáculo em outros evangelhos, ele fala que nós não podemos adorar a Deus e ao dinheiro, é nesse sentido, de projetarmos a nossa vida com o único objetivo de obter os bens materiais, de obter o ter, o poder e o prazer. E assim Deus ficar sempre em segundo plano na nossa vida. Isso nos dispersa a estar fora das realidades, das manifestações de Deus na nossa vida. Isso dispersa. E Jesus apresenta como um obstáculo. Nós temos, minha gente, que conduzir tudo que nós temos para Deus. Que nós temos que utilizar para Deus. Se nós temos bens materiais, se temos um poder aquisitivo, utilizar para Deus aquilo. Então Jesus apresenta aqui um obstáculo porque geralmente quem se apropria muito, quem tem muitos ricos, podemos assim dizer, financeiramente, dificilmente estão assim com o coração voltados para Deus. Não porque o Espírito Santo não possa manifestar na vida desse nosso irmão. É porque a riqueza sufoca, dispersa. Tem muitas ocupações e acontece de esquecer o essencial da nossa vida. É um obstáculo. Temos que colocar na nossa cabeça, estarmos cientes que essa vida é uma passagem. O sentido da nossa vida é em Deus. Tudo que possuirmos nessa vida, que possamos possuir como se elas não existissem. Vocês estão entendendo a forma que eu estou querendo falar? Como Paulo diz, possua como se não
possuir-se. Não é desprezar as coisas que nós temos, né? Mas possuí-las ciente de que aquilo é passageiro e que podemos utilizar aquilo que nós temos de bens materiais, seja qual for, seja o que for que nós possuímos aqui na terra, de terreno, podemos ajudar o nosso irmão, podemos purificar aquela coisa para Deus, utilizando-as, ajudando o irmão, fazendo o que Jesus nos ensina, fazendo o que Deus nos ensina. Que possamos, amados irmãos, diante de todas as realidades terrenas, que possamos conduzir tudo que temos e que somos para Deus. Daí onde nós verdadeiramente alcançaremos aquele tesouro que o ladrão não rouba e que a traça não corrói. E os discípulos até aqui, eles ficaram pasmados quando o Senhor diz que é mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eles ficaram pasmados. Agora, como é possível alguém se salvar, já que, infelizmente ou felizmente, necessitamos, né, dos bens terrenos? E Jesus disse: para Deus, aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que só é possível seguir a Cristo colocando em prática, conduzindo tudo que temos e tudo que somos para Deus, nos livrarmos do apego, só é possível através do Espírito Santo. Por isso que ele disse: isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Então, em Deus, nós somos capazes de, apesar de possuirmos os bens deste mundo, seja qual for a ascensão econômica, seja qual for a conquista econômica que tivermos aqui na terra, seja qual for os objetivos terrenos que alcançarmos aqui, isso não nos impedirá de seguir ao Senhor. No Espírito Santo nós somos capazes de ser cristãos, possuindo os bens terrenos. Porque não está nas coisas o pecado. Está, o Jesus já disse, não é nada de fora que mancha o homem, mas o que sai de dentro. Então, é a forma que nos apropriamos das coisas. Qual o significado das coisas externas? Qual o significado que o nosso coração dá àquilo? A boca fala do que o coração está cheio. Então, se o coração está cheio de Deus, as coisas terrenas, as coisas externas irão estar conduzidas para Deus. Se o nosso corpo, se nós estamos em sintonia com Deus, na intimidade com o Espírito Santo, o corpo irá, apesar das dificuldades, estar atrelado às realidades terrenas, o corpo irá fazer a vontade do Espírito. Irá ser conduzido segundo a vontade do Espírito. É possível? Como? Em Deus. É impossível se enxergarmos com os olhos humanos e não com os olhos da fé. O caminho é estreito, mas é possível no Espírito Santo. O desapego não é fácil. A ganância pelo ter e pelo poder é muito fácil de nos dominar. Mas no Espírito Santo é possível desapegarmos
e conduzir tudo que temos e somos para Deus. Então, esta é a mensagem que o Senhor nos traz nesse Evangelho. Apresenta aqui os obstáculos, e dentre os obstáculos, um dos maiores é a riqueza. Jesus já citou, como eu já falei, não podeis adorar a Deus e ao dinheiro. É um obstáculo e continua sendo. A adoração hoje não é a imagens. Não existe mais adoração em imagens. Nossos irmãos evangélicos às vezes falam que a adoração, as imagens, não, a adoração hoje é ao ter, ao poder e ao prazer. É o que a sociedade manifesta hoje. E muitas vezes eu e você estamos dentro desse contexto. No Espírito Santo é possível sairmos. No Espírito Santo é possível fazermos a diferença. No Espírito Santo é possível vivermos nesse mundo como se não vivêssemos nele. Vivermos nesse mundo encaminhada para Deus. Que assim seja, que possamos buscar forças em Deus, no Espírito Santo, na pessoa de Jesus, no Espírito Santo, na Trindade Santa, buscando forças, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, os santos, a ajuda do nosso anjo da guarda, para que possamos passar por esse obstáculo tão forte, tão poderoso, que é o obstáculo da ganância do ter, do poder e do prazer, que é um obstáculo e continua sendo o maior obstáculo para nos afastar do caminho de Deus. No Espírito Santo, pela intercessão, na Trindade Santa, pela intercessão dos santos, somos capazes. Não é impossível. Se torna possível. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Ao contrário, agora eu vou inverter. Com Ele, tudo podemos fazer. Que esse Evangelho possa verdadeiramente alimentar a nossa alma, para que possamos ultrapassar todos os obstáculos que estão no caminho, nesse caminho da salvação. Passar por tudo. E lá do outro lado, que Nossa Senhora, todos os santos, nosso Senhor Jesus Cristo possa estar de braços abertos ali, a nos acolher e dizer: vindes benditos do meu Pai, vem gozar da vida eterna, vem gozar do meu amor eterno. Que esse Evangelho nos conduza verdadeiramente a lutarmos contra tudo aquilo, todas aquelas forças malignas, as ideologias malignas relativistas. Que esse Evangelho nos dê força para pisarmos como Maria pisou na cabeça da serpente, para derrotarmos todas essas realidades que nos dispersam de estar próximo do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim ganharemos o prêmio 1000 vezes mais, como Pedro próprio aqui se reclama: Senhor, deixamos tudo, vamos ganhar o quê? Vão ganhar 1000 vezes mais a vida eterna, onde Paulo diz que olhos jamais viu, ouvidos jamais escutou, boca jamais falou, que é a vida eterna. E que nós, nesta vida de abnegação, nessa vida de sacrifício, nessa vida de vale de lágrimas que vivemos, em Deus, aos troncos e aos barrancos, subindo, descendo, muitas vezes naufragando na fé, mas o Senhor vem, nos pega pela mão e nos salva,
nesses altos e baixos, na nossa luta, caindo quando está a subir, caindo de joelho nessa luta, nós iremos ser contados entre os primeiros no reino dos céus. Jesus disse: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Que possamos estar dentre esses últimos para o mundo, mas para Deus são os primeiros. Esses últimos que são os lutadores, os guerreiros que no Espírito Santo, pela abnegação, pelo sacrifício, pela abstinência, pela cruz, pela aceitação da cruz da vida, consegue ganhar a vida eterna. Que possamos estar contados entre esses. Amém? Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.